Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, minha gente, está na hora do nosso bate-papo das 6, começando mais uma semana, sempre trazendo um tema novo para você, de terça a sexta-feira, das 18 às 19 horas, você já está acostumado a assistir os nossos programas. Essa semana é uma semana especial, né? Não poderia ser diferente. Teremos nesta terça e também nesta quarta-feira temas voltados para o público feminino. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, que vai ser celebrado nesta quarta-feira, dia 8. E hoje não vai ser diferente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de cumprimentar as nossas convidadas de hoje, a gente vai dar aquela espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento no trânsito aqui em Linhares, né? Ver como é que está nesse finalzinho de tarde, começo de noite, a tarde bonita aqui na nossa cidade, nessa panorâmica. A gente vê a BR-101 aqui à direita, né? E o movimento tranquilo, bem tranquilo nesse final de tarde de terça-feira, daqui a pouco escurece. O dia mais longo durante o verão, né? Mas é assim mesmo. Temos imagens também de Aracruz, né, pessoal? Imagens feitas de Aracruz. A gente vê o movimento aí, olha só que bacana, né? A bela cidade de Aracruz também, com toda a sua topografia. O nosso abraço aí aos moradores de Aracruz que nos acompanham também pelo canal 16.1 nessa bela panorâmica e você nos assiste por aqui. A você de toda Linhares, São Mateus, Colatina, a região sul do estado também e a Grande Vitória que nos acompanha. Aí é Colatina, né? A gente vê também imagens da nossa bela Princesinha do Norte, Colatina, onde o sinal da TV Sim também está por lá, né? Voltando aqui para o estúdio, quero cumprimentar, agradecer pela presença. Vamos falar do papel da mulher na sociedade atual, a mulher que cada vez mais tem se destacado, ganhado espaço, né? Ao custo assim, de muita dificuldade, a gente sabe a resistência que infelizmente a sociedade tem com esse avanço da mulher, mas a mulher é muito importante na nossa sociedade. Aqui do meu lado, a Ana Rita Nico, contadora, secretária de Finanças do município. Tudo bem, Rita? Bem-vinda. Ei, Cláudio, tudo bem? E você? Prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu. Comigo também a Gilvânia Massa, psicóloga, veio conversar um pouquinho com a gente. Gilvânia, bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Fico feliz em estar aqui com vocês, né? Prazer todo nosso. E já antecipando aqui os parabéns a vocês, mulheres. Obrigada. Que, né, a mulher que tem se destacado cada vez mais. Na história, a mulher sempre teve um papel importantíssimo, né, Gilvânia? Mas sim, na sociedade, infelizmente, patriarcal, machista, que a gente ainda tem esses resquícios, a mulher teve que ir a duras penas aí e abrindo espaço, né? Sim. Continua abrindo espaço. É o tempo todo lutando, né? É importante frisar que direito não se ganha, se conquista. E as mulheres, né, elas vêm nessa luta já há um bom tempo, cada uma com a sua contribuição. Então, isso, hoje, essa data, né, essa semana, na verdade, não apenas uma comemoração, mas podemos dizer, de certa forma, um memorial. A lembrança dessa luta, dessa busca, das conquistas e por aí vai. Olha que bacana, Rita, ela falou de memorial. E aí a gente faz também memória das mulheres, né? A gente sabe dos manifestos mundo afora, pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho. A mulher, infelizmente, na história, a gente ficava segregada a cuidar do filho e do marido em casa, não podia fazer nada, né? Verdade. Hoje a mulher conquistou um grande espaço. E assim, né, Cláudio, hoje mesmo eu falei, né, uma tripla jornada, né, que a mulher vive. E ela conquistou, assim, a duras
penas mesmo, porque pelo fato dela ter que exercer essa tripla jornada. É filho, é trabalho, enfim, né? Mas a mulher, ela tem essa determinação, essa coragem que a faz diferente, né? E a mulher já diz e comenta, mulher consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não é? Então é por isso que a gente se desdobra e tem conseguido cada vez mais avançar. Que bacana. Ô, Giovana, eu estou lendo um livro escrito pelo Papa João Paulo II, são várias falas dele, um livro chamado A Teologia do Corpo, que fala sobre a origem da mulher, né? Lá no Gênesis, né? Ele diz lá no livro que a mulher, na verdade, ela é... Porque assim, às vezes a gente tem essa comparação, às vezes esdrúxula, da mulher com o homem. Não dá para comparar a mulher. A mulher é um homem, com toda a sua... né? com todo o seu universo, né? Então, muitas vezes, essas comparações em termos de desempenho de atividades profissionais, dos mais diversos assuntos, às vezes não tem nem motivo de existir, né? Porque cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Sim. É importante levantar essa questão, porque o importante é entender que a mulher, ela não precisa provar nada para ninguém. Quando trazem, né, essa comparação, muitas vezes não verbalizada, mas de uma forma ali, né, incutida, guardada, muitas ainda acham que elas precisam estar ali, na força, né, no tete a tete, como se diz por aí. E não é bem assim, porque, biologicamente falando, como comparar a força de uma mulher à força de um homem, a força física, né? Então, isso aí está um pouco distante. Por mais que existam aí alguns métodos, treinamentos, promessas, etc. Isso mas na prática não funciona. Isso é utopia, né? Agora, sem dúvida, a gente não precisa só da força física para mover o mundo, né? Exatamente. Aliás, precisamos até pouco da força física, precisamos mais da inteligência, da capacidade intelectual, né, Ana? Com certeza, né, Cláudia? E da boa vontade, né? É isso aí, coragem, né? Isso é importante. Realmente não dá para medir forças em algumas situações aí, né? E não há nem motivo de ter. Não há motivo, né? E eu acho que até por isso que a mulher tem se destacado muito, porque a mulher usa muito o seu intelectual, né? Então, usa muito a mente. Então, acho que é por isso que ela tem se destacado muito, né? Sem dúvida. E a mulher, né, gente, com toda a sua sensibilidade, porque a mulher, ela é diferente do homem, ela complementa, né, eu imagino que todo esse contexto, né? E a gente tem depoimentos também de mulheres que estão aí na sociedade, se destacando nas mais diversas áreas e que fizeram questão de participar, de interagir no nosso programa, na nossa temática de hoje. Vamos chamar o primeiro vídeo, a primeira participação de hoje. Tá pronto? Falar da mulher contemporânea é falar dessa mulher que hoje se destaca na sociedade, mas também cumpre com o seu papel de mulher, de mãe, trabalhadora. Eu vejo muito positiva essa nova postura. A mulher contemporânea, ela sempre vai trazer algo de novo para si, mas também para a sociedade. Eu parabenizo as mulheres contemporâneas. Por quê? Porque é um desafio. Quando você se mostra para a sociedade, você também corre riscos e isso é desafiador. Então, quero parabenizar todas as mulheres pela coragem de serem mulheres na nossa sociedade. Obrigado a Jussara, né? Jornalista Jussara Carvalho, publicitária, participando conosco, dando a sua opinião. Olha só que bacana, né, que a Jussara falou desse papel da mulher contemporânea, né, Giovana? Sim. Isso é importante demais. Gente, o governo, olha só, vamos falar agora de uma questão que, assim, ainda é tema de muito preconceito com relação à igualdade homem e mulher no mercado de trabalho. O governo federal, Ana, acaba de mandar um projeto de lei para o Congresso com relação à medida que deve ser anunciada nessa quarta-feira pelo presidente para igualar o salário entre homens e mulheres. E aí eu imagino que é dentro de cada profissão, né? Jornalista, por exemplo, contadora, imagina um salário igual, que infelizmente hoje na sociedade isso não acontece, né, Giovana? Tem essa disparidade. É interessante que desde 48, né, já existe essa lei, né? E que não era aplicada, né? E que ela está lá, parada. E aí, até os dias atuais, hoje quando a gente faz um levantamento, algumas pesquisas, pode existir diferença entre 40% a 60%
a mesma função, o mesmo exercício, a mesma jornada de trabalho, diferença salarial. Olha só. Então, se a gente for olhar, né, a desvalorização desse ser, pelo fato de ser mulher. Porque ali no final do mês as horas vão contar igual, né, o serviço prestado vai ser igual, mas pelo fato ainda de ser mulher, existe uma diferença que é enorme. Isso é chocante, né, Ana? Infelizmente, ver a mulher com toda a sua capacidade desempenhando uma tarefa tão bem ou até às vezes melhor que o homem em alguns aspectos e ser tão menosprezada nesse aspecto, né? Infelizmente, isso de fato existe, como a Giovana falou aqui. Assim, a gente sabe que falando como contadora, em relação às atividades, não existe, por exemplo, na convenção coletiva, não existe lá a mulher no mesmo cargo que o homem vai ganhar menos por ser mulher. Algumas profissões conseguiram corrigir isso. Isso, né? Aí, Mas assim, existe mesmo, Cláudia, existe essa distorção ainda, infelizmente... É uma realidade, né? A gente sabe que o serviço público, por exemplo, nesse ponto, ele é paritário, né? A gente sabe que a mulher e o homem, até por força de lei, tem que ter, né, naquela função que exerce. Mas, infelizmente, muitas empresas, né, Giovanni, e eu não sei se você trabalha com recrutamento, eu acredito que tem essas coisinhas ali, né? Estou indo aí para essa área também. Né? Pois é, um desafio, né? Sim. Quebrar esse paradigma aí. Sim. Na verdade, Cláudia, assim, hoje muitas empresas, aliás, o pessoal até brincou muito comigo quando eu assumi a secretaria, esse negócio de mulher, né, na política está muito na moda, né? O pessoal brincando muito. E realmente, falar da mulher hoje está muito em evidência, né? Mulher profissional, tanto que se dá um destaque, né, nessa semana para a mulher. Então, assim, há muito que se conquistar ainda, mas eu acho que, assim, já conquistamos muitas coisas e graças a Deus que a gente tem do outro lado gestores que já estão enxergando isso. Então, na minha concepção, isso está mudando muito, assim, né? Mas, de fato, existe ainda essa disparidade, né? Ainda existe. Agora, tem uma outra questão também, né, Giovanni? E aí vem o outro lado da mulher. A gente falou da mulher profissional, que trabalha ali dia a dia, como disse a Ana, 3 jornadas, né? Ou mais. Ou mais até, algumas delas, para ajudar o marido, para contribuir para que a família tenha uma condição de vida melhor. E que chega em casa, às vezes, o marido quer só buscar o sofazão e não está nem aí para ajudar a esposa, né? Infelizmente, é algo também que a mulher enfrenta, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, apesar de haver algumas discussões já voltadas para essa área, né? Essa mulher que sai de manhã e ela tem que deixar tudo pronto, né? Tem que carregar as crianças, carrega a mochila, carrega o menino, deixa com alguém e vai trabalhar e volta e faz o almoço, esquenta o almoço e volta para trabalhar e chega em casa tarde e ainda tem algumas coisas para fazer, né? Existe uma sobrecarga. Essa, eu acho que é a palavra que mais a gente pode identificar isso, né, para essas mulheres. Porque o que acontece? A mulher, quando ela sai, que ela busca esse mercado, mesmo sendo voltado a contribuir com a renda em casa, aumentar essa renda, propor uma qualidade de vida melhor, né, para a sua família, em contrapartida, ainda permanece. O feito, o a ser a fazer, é da mulher. Né? Ninguém obriga, igual hoje nós estávamos numa palestra e foi falado sobre isso. Ninguém está obrigando, ninguém está exigindo, mas por causa de uma cultura, né? Machista, porque a gente já traz aquilo. A mulher que não consegue dar conta, trabalhar fora, cuidar dos filhos, cuidar da casa, não todas, mas boa parte ainda se frustram, porque ela entende que ela está falhando. Nossa, mãe. É terrível, né? Ter que suportar uma carga dessa. Né? Acho que a mulher se cobra muito também, né? Se cobra muito perfeição, né? Mas eu acho que entra também o entendimento do companheiro, né? Do esposo que está ali, de entender que são os dois que estão trabalhando para melhorar a condição de vida da família, né? E também fazer sua parte dentro de casa, né? Porque não é só fora de casa, né, Giovanni? Sim, aí abre uma pauta, né, para esse casal, para que eles possam dialogar e tentar entrar em um consenso. Porque, na realidade, o homem ele não ajuda a mulher.
Não, ele faz a parte dele. Ele faz a parte dele, minimamente a parte dele, né? E a mulher também, ela contribui com a parte dela. Então tem essa ideia de, o homem, né, ele tá ajudando a mulher. Mas olha como que a coisa está enraizada, né? Sim. Olha a expressão que eu acabei de usar, né? Ajuda. Sim. Não, o homem não está ajudando a mulher, está fazendo o que ele tem que fazer, né? Isso, minimamente a parte que cabe a cada um. Porque eu costumo dizer que a mulher, ela tem múltiplos papéis e ela é a mãe, ela é a empresária, ela é a colaboradora, ela é a esposa, ela é a relações públicas da família, sabe? A portadora. Exatamente. Chega alguém, chama lá, fulano, chama pelo nome do marido, um exemplo, né? Quem vai lá é ela. Sabe, porque ela é relações públicas da família, sabe? Então, assim, são muitas funções, né? Que cabem e compete a essa mulher, não no sentido de ser, mas que ela acaba tomando, né? E assumindo aquilo ali. E acaba absorvendo essa carga. E a gente vê também os problemas de saúde que hoje as mulheres enfrentam em função disso, dessa sobrecarga, né, Ana? É verdade, Cláudia. Assim, a gente tem observado, às vezes, né, depressão numa mulher. Eu acho que, assim, a frustração, muitas das vezes, né, por não ter conseguido, como ela falou, né, alcançar o que ela espera, almeja, os seus objetivos. Então, isso traz para a mulher realmente uma série de problemas, né? Certeza. Eu acho que o diálogo dentro de casa é a melhor coisa, né, Giovana, nesse momento. Conversar com o esposo, não é pedir ajuda, não pedir para que ele assuma ali alguns compromissos, né? Não só financeiros, porque às vezes o camarada acha que coloca comida em casa, né, paga as contas no final do mês, está tudo certo, não é só isso não. Mas né? ela também faz esse papel. Também faz, exatamente. E ainda que não faça, se a mulher trabalha só em casa, ela trabalha também, né? E trabalha. Porque às vezes a gente é levado a imaginar, não, só mulher trabalha, não, ela cuida da casa. Parece que não é trabalho, né? E você sabe o que eu acho interessante também dentro dessa questão? Que além de todo esse aparato aí, existe uma cobrança também da estética da mulher. Nossa, mas ainda vem mais. Ela tem que estar com o cabelo arrumado, ela tem que estar com a sobrancelha feita, ela tem que estar magra, ela tem que estar bonita, ela tem que estar cheirosa. Verdade. Só que muitas vezes ela não tem tempo. Não dá tempo. Né? Eu acho que é por isso que Deus fez a mulher tão especial, porque o homem não suportaria essa carga não, viu? Eu acho. Ele pediria arrego. Não estou dizendo que as mulheres têm que suportar isso. Estou dizendo que a mulher ela consegue, né, aos trancos e barrancos ali. Mas ela tocou num ponto muito importante. Na verdade, assim, é um ponto que até me atrai muito nessa questão da estética. Sim. A gente é cobrado, né, muito sobre isso. Ainda mais quando você está numa posição de destaque, né, principalmente. E é engraçado, né, que as mulheres são cobradas até por outras mulheres, né? Principalmente. Acho que até mais do que os próprios homens, né? Elas se cobram muito. Vamos ver mais depoimento, gente, pessoas, de mulheres, né, que hoje estão aí na nossa sociedade, que têm se destacado, têm aí se esforçado para melhorar essa sociedade que a gente vive, ainda tão machista, tão patriarcal, mas elas têm avançado nesse aspecto. Vamos conferir. O mercado de trabalho, penso que feminino ou masculino, todos têm seu perfil, seu comportamento, suas habilidades e suas experiências diferentes. Que seja entre mulheres, entre homens, entre mulheres e homens. E a palavra-chave eu penso que é o respeito. Se a gente entende que existe meios diferentes de se resolver e entender outras visões, acredito que seja muito interessante e muito rico para a instituição que a gente esteja representando. Penso também que até o momento nós vivemos um processo evolutivo, ainda tem muito a ser caminhado, né? Mas o feminino conseguiu aprimorar a distribuição do tempo, o gerenciamento de tempo, de forma que seja equilibrado a vida pessoal, a vida familiar e o mercado de trabalho. Melissa Modenese esteve conosco na semana passada aqui também contribuindo. Olha, ela usou palavras ali bacanas, né? Respeito, né, Ana e Giovânia. Processo evolutivo, outras visões. A mulher vê diferente, não é?
Vê diferente do homem. Às vezes você tem uma percepção de algo ali em casa ou na vida do casal, na sociedade, o homem vê de um jeito e a mulher vê de outro. Não significa que um é melhor que o outro, né? Na verdade, a gente precisa apurar, né, esse olhar, ampliar o olhar sobre os fenômenos a modo de não naturalizá-los, entende? Então, a gente precisa ter essa visão, buscar um pouquinho dessa visão crítica. A mulher não é porque ela tem pouca instrução ou porque ela é a dona de casa que necessariamente ela precisa estar com aquela visão fixada apenas ali. Existem mecanismos ou meios que oferecem a ela outra oportunidade de visão. Então, precisa ampliar esse olhar, né? E olhar e falar assim, não, isso não é comum. Por que eu estou aqui, eu sou mulher, eu tenho que dar conta de todas essas tarefas, né? A gente pensa naquela figura do Atlas, né? Que está assim com o mundo nas costas. Então, por quê? Para que eu preciso disso? É necessário isso? Então, isso abre para ela, a partir do momento que amplia esse olhar, abre para ela novas oportunidades, né? Que é a discussão, é a conversa, é o compreender, né? A pergunta, o que é ser mulher? Como ser mulher na atualidade? Né? Então, quando ela se depara com esses questionamentos, isso vai trazer para ela algumas reflexões e também mudanças, né? A partir daí. Olha só, e aí todo mundo acaba ganhando, porque é um momento de crescimento, né, de evolução. Eu acho que é mais ou menos aquilo que a Melissa falou, esse processo evolutivo que a mulher vem conquistando, né? A gente tem muitas barreiras ainda para superar. E aí tem que se lembrar também, gente, de um outro fator que, infelizmente, na sociedade atual a gente tem uma mancha que a gente tem aí que a gente precisa curar, é a questão da violência contra a mulher. Nesta semana, a gente divulgou ontem, né, na verdade, nesta segunda-feira, o caso da Maria Aparecida. E aqui eu quero fazer memória em nome da família da Maria Aparecida, brutalmente assassinada no Interlagos em 2017. Um caso lamentável. Houve o julgamento do ex-marido, né, o autor desse homicídio, foi condenado a 40 anos de prisão no fórum aqui de Linhares. Um fato lamentável. Estou lembrando da Maria Aparecida, que faz 5, 6 anos praticamente do assassinato dela, ainda jovem, deixou 2 filhos, e lembrar que de quantas mulheres que infelizmente são violentadas nesse aspecto, né? Violência física, psicológica, né, Ana e Giovânia? No Brasil, no mundo inteiro, né? Infelizmente. Essa questão, ela é uma questão, né? Que esse seria naturalizar, né? Olhar para um fenômeno e naturalizá-lo. Não, é assim mesmo, não tem jeito, né? Mas não é. Então, a gente precisa, né, olhar para isso e ter a sensibilidade de discutir sobre essas situações. Por que a mulher é vítima, né, de tanta violência? Por ser mais fraco, supostamente? Ou será que já infere em outra questão? A capacidade do homem não suportar que a mulher saiu lá daquele modo patriarcal, onde estava reclusa, presa em casa, né? E ela fala assim, não, peraí, eu preciso me movimentar. Eu tenho que sair daqui. E aí, querendo ou não, é como se ela fosse assumindo, angariando lugares que antes pertenciam somente a eles. E aí, entra nessa questão. Ué, e eu? Mas eu que sou? E você está chegando e está tomando? Então, pode entrar nessa vertente aí também. É péssimo, né? Um pensamento muito quadrado, muito sem motivo de ser, né, Ana? Esse pensamento de posse, muitas vezes, né? É lamentável. E na política, Ana, você que está lá agora como secretária de Finanças, a gente vê que a mulherada está se interessando. Ainda é muito pequeno o percentual de mulher na política, de modo geral, né? Verdade, assim, ainda eu penso que não despertou ainda, né, nas próprias mulheres esse interesse, né? Mas quão importante é, né, esse olhar feminino. Eu na minha secretaria lá, eu não me lembro, teve uma secretária, né, por um período teve, mas assim, eu acho que a mulher, ela numa posição de líder, ela tem um olhar mais humanizado do que o homem. Eu acho que, não sei se eu estou generalizando, mas eu acho que é por aí mesmo. Não, né? eu sou homem e vou te dizer que você está com razão. Apesar de ter muitos homens com sensibilidade muito boa nesse sentido. Mas
Então acho que isso faz uma grande diferença, sabe, na política, porque em todo lugar, né, acho que é isso, né, onde que você consiga ter esse olhar mais humano, consiga dar um tratamento mais humanizado para as pessoas, isso faz uma grande diferença. Acho que não é diferente da política e nem em qualquer outra profissão, né, qualquer situação, né? Qualquer área. Ô, Giovanni, é verdade, né, num ambiente, você tem lá 1000 homens trabalhando numa indústria, vou pegar um exemplo, você coloca uma mulher para trabalhar ali, parece que a coisa ganha um contorno diferente, traz um ar de leveza, que a mulher tem essa característica, né? É interessante pensar, né? Talvez é porque a mulher seja preparada para ser a cuidadora. A mãe zelosa, sabe? Mesmo que ela não tenha filhos, mas ela é direcionada para isso. É aquela criança que lá atrás, ela brinca ali com o seu bebezinho de plástico ou de borracha e cuida dele. E ela vai aprendendo ali. E quando ela chega num setor como esse, ela está mais sensível, porque ela entende, mesmo que não racionalmente, vamos assim dizer, né? Não na razão, mas ela entende que o lugar dela é um lugar de cuidado e que aqueles que ali estão sobre o cuidado dela. Isso é nítido, a gente vê nos mais diversos segmentos. Tem uma mulher ali no meio trabalhando, ou enfim, interagindo, parece que a coisa ganha um ar diferente, de leveza, né? E a gente espera que seja assim, que isso se amplie cada vez mais, né? Que bom, né? Tomara que se amplie mesmo, porque, assim, eu sou muito otimista, sabe, Cláudia? Então, eu entendo que o ambiente, ele se torna muito melhor. Eu estou muito otimista em relação a isso, sabe? Em relação às servidoras, enfim, né? Por ter esse olhar de mulher, de cuidadora, como ela falou, né? Então, creio que vai. E aqui, gente, vou mandar também um conselho para as mulheres. A gente está falando dos homens que são, né, muito machistas, às vezes desrespeitosos em alguns aspectos. Claro que tudo tem exceção, viu? Agora, muitas mulheres também tentam se comparar com os homens, porque tem esse lado também, né, Giovanni? Tem muita coisa. Isso não tem motivo de ser. Se você é mulher, né? Deus quis que você fosse assim, faça o melhor, né? Dessa forma, porque não há como se comparar e não há nem motivo, nem necessidade para isso. Então, seja mulher, né? Não é isso? E o homem seja homem, mas homem de verdade, né? Sem machismo, sem grosseria, né? Sem falta de respeito, sem dominação. A gente tem que fazer um rápido intervalo. Nosso primeiro intervalo de hoje. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso bate-papo das 6 de hoje, falando sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea, na sociedade atual. A mulher que cada vez mais tem conseguido galgar novos espaços, como eu disse, né, ao custo de muita luta, de muita reivindicação, mas tem, pouco a pouco, conseguido abrir esse espaço. E a gente tem depoimentos também de convidadas, né, pessoas que participaram, já tivemos aí a Jussara, a Melissa Modenese, economista, tem mais depoimentos agora, vamos ver. Olá, eu sou a PRF Beatriz, trabalho na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo e ingressei na polícia em 2019. Como muitos já devem imaginar, a polícia é formada, em sua maioria, por homens. Nós, mulheres, representamos cerca de 10% do efetivo. Mas não se engane sobre a nossa expressividade, tá? Nós temos mulheres atuando em todas as áreas da polícia, desde o combate ao crime especializado, motociclismo, canil, na área de instrução, temos mulheres superintendentes e até na diretoria. E aproveito para informar que amanhã faremos um comando só de mulheres para mostrar um pouco do lado feminino da polícia e aproveitar para desejar um feliz Dia da Mulher a todas as mulheres que passarem por nós. Obrigada, Beatriz. Gentilmente, né, ela está em Viana, nos enviou esse vídeo falando do papel da mulher, né, o trabalho que a Polícia Rodoviária tem, e nesta quarta-feira vai ter uma ação. Então, quem passar ali pelo posto da PRF em Viana vai ter essa ação da Polícia Rodoviária. Vê como é que a mulher é eclética, né? Mulher policial, juíza, promotora, psicóloga, computadora. E não perde o charme, né? Você viu que linda ela? Isso que é importante, eu vejo, sabia? É uma polícia rodoviária que é o que você geralmente vê um homem, né? Nessa posição, nessa profissão. E aí eu acho isso muito bacana. Ela não perde a feminilidade dela, né? Que é característica, né, Giovanni? Isso é muito legal, né? E eu acho que em qualquer ambiente que a mulher esteja, manter essa característica que é própria dela, isso é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu vi uma reportagem outro dia de algumas mulheres que trabalham como garis.
E elas trabalham no papão, colhendo lixo pesado mesmo. Suando a todo Suando, e aí uma hora ou outra um batonzinho no bolso. Que legal. Né? Então elas estão ali exercendo uma profissão. Não pode perder essa essência, vaidade, né? Isso é importante. Um trabalho pesado, árduo, mas sem largar, sem deixar de mão esse lado feminino, né? E arrumado de ser, né? Isso é importante. E eu acho que é isso que a sociedade perde, aí eu falo como homem, de não saber aproveitar tudo isso que a mulher pode contribuir, né, Ana, para a nossa sociedade. Tudo de bom que ela pode oferecer. Sem sombra de dúvida, né, Cláudia? Eu acho que a mulher, sim, né? A mulher profissional falando, ela é mais zelosa, ela é mais... em regra, né? Assim, eu vejo dessa forma, ela é mais estudiosa, sabe, mais comprometida, então ela faz tudo com um olhar muito mais cuidadoso, mais, sabe, eu acho que assim, a gente tem muito para contribuir, a mulher tem muito para contribuir, isso é muito bacana. Pois é, e aí às vezes dentro de uma empresa, por exemplo, uma corporação, às vezes a questão do preconceito vem à tona mais uma vez, quando tem uma mulher chefe, né, costuma ali os homens às vezes ficarem, mas assim, na medida em que ela coloca a sua personalidade em evidência, né, Giovana, certamente... Todo mundo tem que respeitar. E ao respeito. Sem dúvidas. Antes de você falar... Você é chefe de muita gente. Então, eu não tenho isso comigo, não. De jeito nenhum. A gente tem um tratamento muito igual, né? Nível igual, isso aí. Pode falar, desculpa. Viu? Não, fique à vontade. Mas é interessante pensar, né? Às vezes os homens, né? Eles não estão preparados para isso, né? E você quer ver quando chega, por exemplo, alguém recém-formado ainda, que não tem aquela bagagem, aquela experiência toda, né? Chega ali naquele setor de trabalho e aí está um pouquinho, né, acima. Então traz um pouco de dificuldade até passarem a conviver e absorver o que é de melhor, igual a gente estava falando aí um pouquinho anteriormente, né? O que a mulher tem de bom para oferecer, né? Aí a partir de então, quando começa a se ter essa relação, esse entendimento, as coisas podem modificar. Mas demanda um pouquinho de tempo, às vezes. Água mole em pedra dura o tempo inteiro, né? Isso aí. Como disse a Melissa, acho que ela resumiu bem ali, respeito, né, Ana? Eu acho que se você está numa função ali de comando, você não é melhor nem pior, você só está numa função que te exija, inclusive, responsabilidade maior, às vezes, Com né? certeza, Cláudia. Respeito acima de qualquer coisa, né? E eu acho isso, até assim... Talvez assim, a mulher, quando ela está numa posição, né, maior, eu acho que assim, né, de algum homem talvez, sempre tem esse machismo, mas há o respeito e acho isso bacana, porque a maioria deles, sabe, Cláudia, eu percebo isso, que tem essa sensibilidade. Ela é minha chefe, talvez no interior não exista isso, mas esse respeito... existe, eu percebo isso, entendeu? E tem que existir, né? Tem que existir, isso é para qualquer... Não precisa ser mulher, qualquer ser humano merece... Não é só o ambiente de trabalho, em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então, mas eu acho isso... Eu percebo isso, que há o respeito, até por a gente ser mulher, sabe? Eu percebo até muito mais, né? Por isso até também, muito mais por isso. Certas coisas, né? Eu estou falando aqui com relação à falta de respeito, às vezes a falta de cortesia, mas isso é uma minoria, eu quero crer, né? Porque, no geral, né, Giovana, essa relação homem-mulher no mercado de trabalho, de modo geral, isso tem que ser harmônico, né? Vem se modificando, né? Com o tempo vem se modificando. As empresas, elas investem, né? Em cursos de capacitação, em orientações. Então, querendo ou não, de certa forma, aquele colaborador que está ali, ele tem um aparato e isso vai auxiliar, né? Começa talvez no primeiro momento, se ele não entender, mas ele já compreendeu que ele precisa respeitar, né? Como a Rita trouxe aqui, né? E a partir de então, com essas capacitações, né? Eles começam a ceder, talvez, não sei se essa é a palavra mais correta para dizer, né? Mas começam a aprender, vamos modificar. Exatamente. Aprender. Eles começam a aprender e a compreender a necessidade, né, de respeitar e de aceitar, né, que aquela pessoa, ela está ali, ela não foi posta, não caiu de paraquedas. É uma pessoa que buscou, que se preparou, tá preparada, né? Então ela está preparada para aquela função, para exercer aquela função. E aí eles começam, né, a aprender e compreender.
dessa forma. E por trás de tudo isso tem uma questão cultural, né? Você tem que ver a família que a pessoa veio, mas, gente, não tem jeito. Com essa carga cultural ou não, tem que aprender a saber conviver com o diferente, né? Você tocou num ponto muito importante, que eu estava até pensando nisso aqui. A gente vem de uma geração, né, muito machista, principalmente eu sou descendente de italiano. Tinha coisa que a mulher não podia nem pensar em fazer, não, né? Na minha época, né, nós somos 6 irmãos, 3 mulheres, nem pensar em muita coisa. Meu pai não aceitava, ele era muito machista, ainda mais quem é descendente de italiano. Tem muito disso. Então, são paradigmas que a gente precisou quebrar, sabe, né, Cláudio? Porque senão, se você vem de uma criação, de uma educação, que se você não se der conta disso, você segue isso aí. Porque você foi educado assim, Você tem que se impor muitas vezes, né, Giovana? Então é quebrar paradigmas mesmo, entendeu? Foi o que eu fiz na minha vida, né? Muitas mulheres fizeram isso, tiveram que se impor de sair para trabalhar, que muitos pais não queriam nem que a filha fosse trabalhar fora, né? Estudar, algumas até. Isso aí. Para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil, a partir de 78, que foi autorizada a mulher a fazer curso superior. 78? Ela não tinha, 78, gente, uma pesquisa que eu fiz lá rapidamente. Então, a partir daí, né, não tinha esse direito, né? Então a gente começa a pensar, olhar para trás e pensar que esse atrás não é tão longe assim, não é tão distante assim. Então essa história, a forma em que ela foi construída, muitas vezes nós queremos uma resposta rápida, né, exata, mas também vai demandar tempo para poder desconstruir tudo isso. Se a gente for analisar, por exemplo, né, quando ali na Bíblia tem algumas orientações, né, quando se fazia alguns sermões, né, lá, contavam 5.000 homens. Não contavam as mulheres nem as crianças. Sem contar as mulheres e as crianças, tem algumas expressões. Sim, né? Então assim... Isso tem 2.000 anos, né? 2.000 anos. Então, a gente precisa compreender que é todo um processo. E esse processo é extenso. E a própria cultura judaica, né? Você citou a questão da Bíblia, 2.000 anos, ela tem essa questão da mulher, esse papel, digamos, inferior, uma questão cultural. Aí, sim. Não tem nenhum documento que diga que a mulher é inferior ao homem em lugar nenhum, né, gente? Mas, infelizmente, inventaram aí uma coisa que... Infelizmente, muitas sociedades, né? A mulher, infelizmente, não tem direito a estudar, a trabalhar fora. É realidade ainda nos dias de hoje, em muitos lugares. O que não tem razão de ser, como nós já dissemos aqui, né? Vamos convidar mais mulheres para a conversa aqui, mais participações aqui no nosso bate-papo de hoje. Nesse Dia da Mulher, essa semana do Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 8 de março. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Essa mulher é mãe, é avó, é filha, é esposa, religiosa e, através de Maria, Mãe de Deus. É de fundamental importância trazer para o nosso debate o feminino e a sua resposta aos desafios da contemporaneidade, muitas vezes esquecidos pela memória social e gritam por espaços de valorização na sociedade. Essa mulher busca a autoaceitação e o autoconhecimento, gerando uma estima elevada e, sendo capaz de reconhecer os seus direitos, se torna um agente de mudança na sociedade. Feliz Dia das Mulheres e que Deus abençoe muito a vida de todas nós. Obrigado, irmã Gerline, um agente de mudança na sociedade. Olha só, a mulher portadora dessa prerrogativa, né, Giovânia? Então, isso é uma responsabilidade, né? Tem que tomar posse, né, desse... Isso aí, e agora, né? O que eu vou fazer? Uma das perguntas que a gente trabalhou hoje à tarde, uma outra palestra, dizia o seguinte: sou mulher, e agora? Então é isso aí, e agora? O que eu sou? O que eu posso fazer? O que eu faço com isso, né? Com esse tudo, ou esse todo, né? Então a gente precisa ser essa agente, né? Engraçado. Transformadora, né? É engraçado que eu estava ali vendo o vídeo e pensando, né? Raramente você vê um homem desenvolvendo uma ação social, né?
A gente tem alguns Você vê exemplos, como- mas é em minoria. É minoria, né? Pra você ver como é que a mulher tem muito mais sensibilidade, né? E quando tem um homem, geralmente é uma mulher que puxa a É conta. verdade. E aí, de fato, né, gente? Claro que a gente tem homens aí que realmente Não, fazem um trabalho sim. magnífico nesse aspecto. Mas é a sensibilidade que a mulher tem. Isso é um dom natural, é algo natural, né Giovânia? Isso aí tá mais voltado, né? Nós falamos, né? Sobre essa visão de cuidado que ela entende, que ela precisa ter, né? E muitas, elas desenvolvem isso com mais fluidez. Tá na porque elas essência da mulher, né? praticam isso aí, né? Elas... É como se tivessem sido treinadas, digamos, nesse aspecto, né? Isso aí. Bacana, gente, nosso bate-papo de hoje falando sobre a mulher, agradecendo aí as participações da irmã Gerline, que tem esse projeto social tão importante ali no bairro Planalto, cuida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, ela e as demais irmãs, no projeto Santa Maria Mazarello, né? Ali do bairro Planalto, com apoio do poder público, de empresas aqui da região, tem atendido a centenas de crianças já há muitos anos, há mais de 20, 25 anos. Breve intervalo, voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco. Estamos de volta, nosso bate-papo de hoje, conversando com a Ana Rita Nico, secretária de Finanças de Linhares, com a Giovânia Márcia, psicóloga, falando um pouquinho, né, refletindo aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 8. Vamos ter várias ações, né, empresas e também do serviço público, na Praça Nestor Gomes, no centro da cidade, uma ação de saúde vai acontecer ali pela manhã, nossa reportagem inclusive vai acompanhar. E tivemos inclusive nessa semana, estamos tendo, né, Ana, um treinamento para as mulheres que eu vi que vocês estão fazendo lá, até tivemos lá fazendo uma reportagem. Foi hoje, exatamente. Estamos com esse curso em homenagem, né, à Semana da Mulher mesmo, para mulheres empreendedoras, assim, exatamente para despertar, né, na mulher o autoconhecimento, né, para que ela se torne mais competitiva, que ela tenha acesso ao mercado de trabalho. Então, o objetivo desse curso foi ofertar a essas mulheres esse despertamento, né? Aí vai até essa semana. Até quinta-feira. Até quinta-feira. E nós vamos ter, desculpa, Cláudia, amanhã a gente vai fazer um momento especial e na quinta-feira, aproveitar aqui, né, para fazer o comercial. Faz a propaganda. As meninas de um grupo de mulheres empreendedoras, elas vão expor lá na CDL, onde está acontecendo. Eu estou falando aqui porque vai poder participar nesse dia, no final do curso, pessoas de fora que quiserem ir lá. Acho que legal. Então, no encerramento do curso, na quinta-feira, às 17 horas, um grupo de mulheres empreendedoras vão estar expondo seus produtos e as pessoas que quiserem ir participar, comprar, né? Vai ser um prazer. Olha que bacana, no auditório da CDL. É isso aí, né? E aí, Giovânia, como é que a mulherada também está empreendendo e se dando bem, muitas delas? Sim, né? Aquelas atividades básicas, né? Que se aprendia lá pro dia a dia. Que é fazer o crochê, costurar, né? Hoje ganharam nova roupagem, novos nomes, né? E elas partem também desse pressuposto, fazer aquele docinho caseiro, sabe? Docinho de banana natural. Pois é. Então vai lá, fomenta aquilo ali, usa uma embalagem bonitinha, coloca ali um lacinho e entra nesse mercado e vai embora. Ela falou uma coisa que olha só como que a mulher é cheia de detalhe, né? A embalagemzinho, o homem já pensa logo no doce, né? Pode até enrolado num saco de pão que não tem problema, né? No papel de pão. Isso aí. É só mulher detalhista. Fazer um comentário aqui. Eu estava no salão fazendo unha outro dia, chegou uma empreendedora que ela faz touca de cabelo, não esqueço disso, né? Sei até o nome dela e guardei o telefone dela. Ela faz touca de cetim, para não marcar o cabelo, né? E aí eu comecei a conversar com ela, né? Como é que ela começou esse projeto. O filho dela queria que fizesse uma touca, porque ele colocou o cabelo loiro, não tem esses negócios de pintar cabelo. E descolorido o cabelo. Isso aí. Aí ele tinha que dormir e ficou com medo de sujar e pediu: mãe, faz uma touca para mim. Ela nunca tinha costurado. Ela pegou a máquina da mãe e fez aquela touca. E dali aquilo se tornou um negócio. Olha só. E aí, sabe qual foi o primeiro investimento dela, depois, né, que ela começou? Foi um celular.
Mas por quê? Porque através do celular ela ia divulgar. O peixe dela, né? Rapaz, mas que interessante. Que ideia, né? Você vê quantas mulheres aí. Né? Então empreendendo, se dando bem. Vamos ver mais depoimentos aí, gente, de participações aqui no nosso bate-papo de hoje. Vamos acompanhar mais alguns depoimentos que chegaram para nós aqui no bate-papo das 6 de hoje. Vamos ver. Hoje me questionaram sobre o meu pensamento sobre a mulher contemporânea. O que eu penso? Que a mulher contemporânea hoje é uma mulher que busca a realização profissional, a realização como mãe, a realização como mulher. E percebo que nós ocupamos muitos espaços que antigamente eram espaços de homens. E hoje não, hoje o espaço é para todos. E nós, mulheres, nós estamos ocupando o espaço que a gente quer, sabe por quê? O lugar de mulher é onde a gente quer estar. Olá, sou a vereadora Pamela Maia. Estou passando aqui hoje para desejar um feliz Dia das Mulheres para você. Que possamos ser mulheres empoderadas, mulheres que gostam de si próprias, mulheres que se amam, mulheres que valorizam umas às outras. Nesses últimos anos tivemos muitas conquistas valiosas, mas devemos comemorar sim. Porém, devemos cada dia mais alcançar mais vitórias. Que possamos amar uma outra, que possamos ajudar umas outras. Hoje, a violência contra a mulher não se... Bacana, obrigado aí, vereadora Pamela Maia e a doutora Alessandra. Beijo, doutora Alessandra. Mandou aí gentilmente esse vídeo também falando sobre o papel da mulher na sociedade. Viu como que a gente teve uma diversidade aí de mulheres, né? Nos mais diversos legal, segmentos. É bem legal o que ela falou, né? O lugar da mulher onde ela quer estar, né? Pronto. Isso aí, muito Dito bacana. isso, a gente, é o que a gente vê. Não existe isso, gente. Tal profissão ou tal atividade seja exclusiva dos homens. Se a mulher quiser, tá lá, direito dela. Qual o problema, né? Problema algum. Aliás, me enche assim de muita alegria ver muitas mulheres hoje, gente, conduzindo ônibus da empresa de transporte coletivo, mulheres na construção civil, porque são trabalhos assim que à primeira vista parece que é só homem que resolve. Não. PRF, né? Policial, um trabalho, né? Difícil, né? Ô Giovânia. As mulheres elas têm conquistado cada vez mais espaço. Isso parte de uma ideia de uma realização pessoal, né? Porque o que a mulher ela busca? Qual o desejo que ela tem? Sempre está voltado à realização pessoal. Ela não vai... Pode acontecer, mas dificilmente ela vai prestar um concurso para ser uma policial se ela percebe que ela não tem desejo nenhum para aquilo. Ah, não, eu vou porque é o salário. Não. Pode ser que aconteça alguns casos assim, mas vai partir desse pressuposto, do desejo. Qual o desejo que ela tem? O que eu posso contribuir, né, com isso? Como que eu posso realizar? Como que eu posso fazer? Muitas vezes, isso demora anos para essa tomada de decisão. É muito comum, porque ela está ali na família, ela é mãe, ela é, né, há relações públicas, igual eu falei, né? Mas aí chega um momento e ela tem aquela sementinha nela, né? E chega um momento que aquilo pode passar anos. E ela vai atrás de realizar esses desejos. E ela vai enfrentar barreiras. Ela continua enfrentando barreiras. Às vezes dentro de casa mesmo, essas barreiras Principalmente, já começam, né? Principalmente, né? Então, assim, e é um momento em que ela vai buscar realizar esse desejo que é dela. E isso faz com que ela ocupe espaços que, há um tempo atrás, era impossível de se pensar. Que bacana, gente. Olha, já estão pedindo para encerrar, não sei porquê, mas já estão pedindo aqui para encerrar o programa. Está faltando 4 minutos. Mas quero agradecer as duas aqui pela presença, parabenizar vocês, em nome de vocês, né, as mulheres que nos acompanham agora, viu, Rita? Obrigado, viu? Eu que agradeço, assim, desejar às mulheres um feliz Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, dia 8. O Dia da Mulher não é só o dia 8, são todos os dias. Que vocês brilhem muito, tenham muito sucesso. E é como disse a doutora Alessandra, né? A mulher... pode estar onde ela quer, onde né? Ela quiser onde estar, ela quiser. Ela tem carta branca. Isso aí, tá? Sucesso a todas. Obrigado, Giovânia. Obrigado pela contribuição hoje aqui no programa, viu? Eu que agradeço o convite, né? É muito bom estar aqui, primeira vez que eu estou aqui participando com vocês, muito bom. Viu como é que é tranquilo? Né? É só assim uma securinha na boca, mas a gente toma água e resolve. Mas eu gostaria de deixar, né, aqui um pensamento do Mia Couto que diz assim: mais belo que o canto de um pássaro é o seu voo, porque o canto pode ser de tristeza, mas o seu voo sempre será de liberdade. Então as mulheres, né, aquelas que estão lá zelando, cuidando, fazendo, muitas vezes elas estão cantando, mas elas almejam a liberdade. E essa liberdade é a busca da realização desse desejo, em que ela pode estar
onde ela quiser. Que bonito, né? Que bacana. Obrigado mais uma que vez. agradeço. Gente, está terminando o nosso programa de hoje. Nesta quarta pela manhã tem reprise e quarta à noite, 18 horas, mais um programa aí Medicina e Saúde, trazendo a temática da mulher. Obrigado pela companhia. TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.